Fala, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, galerinha, agora vamos iniciar aí o nosso terceiro bimestre, né? E a gente vai falar de alguns assuntos muito importantes, né, nesse terceiro bimestre e alguns conceitos que são muito fundamentais para que vocês possam compreender a física de maneira correta, né? E que a gente possa entender todo o processo, né, que depois vocês vão rever no oitavo ano, né, na base de cálculos e de resolução de problemas, e na hora de se especializar no ensino médio. Né? A gente vai aprofundar um pouco mais os conceitos, mas é importante que essa parte agora que vocês vão ver seja muito bem vista para que não tenha nenhum tipo de problema em relação ao conteúdo. Tá? Então vocês vão abrir a apostila de vocês aí na página 20, né, do terceiro bimestre, onde a gente vai falar sobre leis de Newton. Antes da gente começar, o texto começa assim com a gente, ó. Quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que vem à cabeça é a clássica e mitológica de Isaac Newton, que está lendo seu livro sobre uma macieira. Repentinamente, uma maçã cai sobre sua cabeça. Segundo consta, este foi o primeiro passo para o entendimento da gravidade, que atraía a maçã. Bom, isso é uma lenda, né? Essa é uma história que não tem comprovação que foi verdade. O que eu quero explicar isso para vocês? A dinâmica, né, na física, a gente estudou basicamente a cinemática. A gente estuda o movimento, só o movimento dos corpos. A dinâmica, basicamente, vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente aprenda os movimentos referente ao quê? A sua causa, né? O porquê dos corpos caírem, o porquê que quando eu faço uma força, quando eu pego essa caneta aqui vermelha, por exemplo, e joga ela para cima, ela sobe e ela cai. Então a gente vai entender as causas do movimento. E o primeiro passo que a gente vai ver nesse primeiro capítulo são as leis de Newton, né? E aí a gente vai poder entender melhor o que cada lei vai nos exemplificar. É importante para vocês, galera, que vocês, quando vocês forem assistir o vídeo, vocês tenham a apostila ao lado de vocês, tá? Para que vocês possam compreender os conceitos, tá? E ver as figuras que vão estar falando aqui. Eu vou falar, mas vocês vão precisar ter esse conceito muito bem visto com as figuras, com os exemplos, tá? Então, com o entendimento da gravidade vieram o entendimento de força e as três leis de Newton. E o que ele fala? Ó, na cinemática, olha o que eu falei, ó, estuda-se o movimento sem compreender a sua causa. Na dinâmica, estudamos a relação entre força e movimento. Então, a cinemática a gente entende o corpo em movimento. A gente não sabe por que acontece isso. A dinâmica vai entender o porquê desse fenômeno está acontecendo, tá? Então, ó, força é uma interação entre dois corpos. O conceito de força é algo intuitivo, mas para compreendê-lo pode se basear em efeitos causados. Por exemplo, a aceleração de um corpo, né? Um corpo está parado, eu empurro, ele gera uma aceleração, eu altero a velocidade dele. Deformação faz com que o corpo mude seu formato. Por exemplo, eu pegar uma bolinha, um papel e amassar, né? Então, ela pode ter uma aceleração e uma deformação. Já a força resultante faz o quê? É a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas em um corpo, né? Então, aqui, ó, se vocês olharem aqui na apostila de vocês, eu tenho um bloquinho, tá? Onde eu tenho várias forças atuando nela. É como se eu pegasse todas as forças aqui e transformasse isso numa força só. Entendeu? Então, essa força resultante, depois a gente vai aprender a calcular essa força resultante. Mas o mais importante, gente, o mais importante é que vocês entendam que essa força resultante não é uma força que está sendo aplicada. É o conjunto de forças que estão atuando no meu problema, tá? Então, o que ele fala? Depois das duas figurinhas ali, ó, as leis de Newton constituem os três pilares fundamentais do que chamamos de mecânica clássica.
que justamente por isso também é conhecido como mecânica newtoniana. Então, quando a gente foi calcular depois força, a unidade de força que a gente utiliza é o Newton, em homenagem a Isaac Newton, tá? Então, vamos lá. Primeira lei de Newton, princípio da inércia, ou lei da inércia. O que ele fala? Quando estamos dentro de um carro e este contorna uma curva, nosso corpo tende a permanecer com a mesma velocidade vetorial que estava submetido antes da curva. Por exemplo, eu faço a curva, o corpo tende a sair reto, né? O corpo tende a se permanecer com a mesma direção, né? Ou seja, estudar a impressão, né? Estudar a impressão que está sendo jogado para o outro lado contrário à curva. Isso porque a velocidade vetorial é tangente à trajetória. Eu não vou me preocupar o que é velocidade que é tangente, o que não é. Então, a gente tem que pensar basicamente no seguinte. Um corpo ele tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, a não ser que alguma força esteja agindo sobre ele. Por exemplo, essa caneta aqui, ela está em repouso. Se eu largo essa caneta, ó, essa caneta começa o quê? A cair. Mas por quê? Porque tem uma força aqui que a gente vai chamar de força-peso, né? Que faz o quê? Com que os corpos sejam o quê? Atraídos para o centro de gravidade, tá? Para o centro da Terra. Já a segunda lei de Newton é a lei do princípio fundamental da dinâmica. Quando aplicamos uma força em corpos de massas diferentes, observamos que ela não produz uma aceleração igual. Por exemplo, é mais fácil eu empurrar essa caneta aqui do que eu empurrar meu carro, por exemplo. Por quê? A massa do carro ela é muito maior que a massa da caneta. Essa caneta vai gerar uma aceleração maior do que um carro. Por quê? Se eu fizer uma força nessa caneta aqui, ó, eu consigo movê-la. Agora, se essa mesma força que minha mão aplicou aqui, aplicar no carro, eu não tiro nem o carro do lugar. Entendeu? Então, quanto maior a massa, menor a aceleração. Por isso que, por exemplo, quando a gente está subindo a serra, né? Subindo a serra de carro, o caminhão ele sobe muito mais devagar. Por quê? Porque a massa do caminhão ela é muito maior. Então, ele não consegue subir com a mesma velocidade do carro. A força é muito maior que tem que ser feita para ele conseguir subir com a mesma velocidade. Tudo bem? E a terceira lei de Newton, né? Ele fala aqui também um pouquinho sobre força de tração, mas depois a gente vai especificar um pouco mais. Quando a gente fala em força de tração, é a força que mantém, às vezes, um cabo. Cabo sustentando, por exemplo, um elevador, ou um cabo que vai subir algum bloquinho, alguma situação que a gente vai precisar de um cabo, tá? Uma força que traciona, que puxa, tá? Por exemplo, um cabo de guerra. Tem uma força no cabo ali de tração, tá? E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, né? Então, o que é ação e reação? Todo corpo que aplica uma ação recebe uma reação contrária. Então, ele fala o que aqui no texto? Ó, quando uma pessoa empurra uma caixa com uma força F, podemos dizer que esta é uma força de ação. Mas, conforme a terceira lei de Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra força, com módulo, ou seja, o mesmo valor, direção iguais, porém o sentido oposto. Ou seja, a força que eu aplico na caixa é a mesma força que a caixa aplica em mim, só que o sentido é contrário, tá? Ou seja, as forças atuam sempre em pares. Para toda força de ação, existe uma força de reação, tá? Então, a gente viu aqui um pouquinho das 3 leis de Newton, tá? Agora, a gente vai fazer um questionário onde vocês vão poder responder algumas questões voltadas, né, para esse tipo de questão, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só falar e até o próximo vídeo, galera.